Aleluia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia. Quero parabenizar esta linda igreja pelos seus 65 anos de idade. Tenho o privilégio de ser amigo dos pastores que aqui estão e trago já em antemão o abraço do meu presidente. Não saio da nossa igreja matriz sem a bênção dele, a autorização dele, que além de pai, também é meu pastor. E como somos amigos cofiliados, convencionalmente falando, e também na eminência de co-irmãs, né? Todos os Santos também fará os seus 65 anos esse ano. E parabenizo não somente a igreja, mas ao pastor José Mário, que é meu amigo, juntamente com a sua esposa, junto com a sua família e a pleiade de obreiros dessa casa. Aos vice-presidentes que aqui estão, a todos vocês que estão lindos, eu confesso-vos, eu vi uma foto ontem ou anteontem, se não me falha a memória, eu falei assim, gente, eu vou, parecido, e relutei, vou de azul ou não vou, vou de gravata azul, eu falei assim, eu vou, eu sou da casa, tô confortável. Então, assim, parabenizo a todos vocês estão lindos e maravilhosos. Pastor Deraldo, também que aqui está, que Deus abençoe, lá do Conselho Gonçalense, Deraldo, que trabalha conosco lá no Conselho Gonçalense, Jeremias de Caetés, sejam bem-vindos. A loura mais linda que já foi apresentada, que aqui está, que é a minha esposa. Sou pai de Henrico e Isabela e ficaram em casa, estão estudando, porque estão em período de prova. Não parece, viu, irmãos, mas eu sou novinho, só tenho 44 anos de idade, mas já vou caminhar para 20 anos de casado, pai de um adolescente de 14, que não está não, está desse tamanho assim. E está com bigode, e ela fala, ô pai, tudo bem, vai pregar, Deus abençoe. Ela fala assim, amém. Irmãos, sem mais delongas, abramos nossas Bíblias. Por gentileza. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Vou adiantar, que serei bem sucinto, viu? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Repita comigo, seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Toma seu assento, dando glória. Vamos. João é um dos discípulos mais novos de Jesus, da era do seu mamento. João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu e filho de Salomé. João é nascido e oriundo da Galileia, região onde tinha muitos pescadores. João trabalhava com o seu pai, que naquela região e no seu ofício profissional tinha destaque na área de pesca. João também era pescador. Por ser muito novo, co-auxiliava seu pai, seu irmão e amigos. João é uma pessoa que ganha certa notoriedade. Por quê? Porque quando ele caminhava com seu xará, João Batista, uma das pessoas que caminhava com ele junto com André, e João Batista, todo mundo aqui é frequentador de escola dominical, sabe que um dia, Jesus passando,
João Batista aponta, eis aí. Aí começa-se uma história, porque João Batista vai caminhar com quem realmente ele acredita que é. João Batista, o precursor, não realizava milagres, mas era aquele que abriu o... Ao ser apontado, desperta em João, filho de Zebedeu, a vontade de caminhar com este que era o Cordeiro de Deus. João começa a caminhar. Na sua trajetória, ele vai passar por longos períodos por ser novo. Aliás, o discípulo mais velho de Jesus se chamava Pedro, porque de Pedro para baixo, a maioria eram novos, não tinham alcançado ainda a maioridade. E João vai estar atento a tudo que Jesus começa a realizar. Haja vista, portanto e porquanto, Jesus vai chamá-los, ele e seu irmão, de Boanerges, que no epiteto significa filhos, plural, do trovão. É interessante que, e aqui eu faço um adendo, pastor José Maria, que ao chamá-los de filhos do trovão, Jesus conhecia a natureza desse menino chamado João. Porque para ser chamado de filhos do trovão, era alguém que, por mais que tivesse equilíbrio, era uma pessoa de altivez. O que é uma pessoa de altivez? É rápido, não fica esperando, não fica pensando no que vai acontecer. Haja vista, todo mundo conhece, porque todo mundo aqui é frequentador de escola dominical, que quando vão pedir hospedagem a Jesus em vila de Samaritano, eles mesmos vão questionar, manda logo fogo do céu, consome todo mundo. Jesus, calma, rapaz. Vocês são servos. E quando eu entro na palavra servo, eu vou entender que João, ao escrever o seu evangelho, que é um dos evangelhos mais antigos, ele não está cronologicamente falando nos seus tempos. João não se apresenta como o autor. Ele que é o autor do evangelho de João. Ele não se identifica ao seu nome nas 3 epístolas. E o único ponto que ele vai dar é causado sobre Gaio, quando ele vai se identificar como presbítero. E na revelação do Apocalipse, que isso tem data, isso vai acontecer no período em que ele está exilado em Pátimos, porque ele já é um senhor de idade. Ele está reservado sob um exílio, por quê? Porque depois que Nero, a história bíblica, depois que Nero causa uma perseguição aos cristãos, Nero vai se suicidar em 68 depois de Cristo. Depois que Nero se suicida, alguns outros imperadores, Júlio César, Calígula, e por aí vai, intitulam e causam uma legislação dentro do império para que todos adorassem e fizessem um culto ao imperador. Nessa trajetória, quem não se encurvasse, quem não se prostrasse, quem não estivesse, seria morto, açoitado ou exilado. Por se tratar de um senhor já de idade, preferem pegar João e colocam em Pátimos. A história acadêmica, teológica, vai nos interpretar que o Evangelho de João, as 3 epístolas são escritas em Éfeso, mas a revelação foi escrita no exilamento em Pátimos.
E ao pegar o texto que, Apocalipse capítulo 1, que João vai trazer um organograma, e se tem uma coisa que Deus respeita, é autoridade. E ele começa a escrever a revelação de Jesus Cristo, porque eu só não posso trazer a comparação com o que é o livro de Paulino de Colossenses, que é um livro 100% cristocêntrico. Mas João traz a importância no seu Evangelho de João de acreditarmos no Filho de Deus. Nas epístolas, combatendo os hereges, ele vai trazer Estevão dizendo o seguinte: não vos esqueceis da onde vocês saíram, porque aquele que veio na terra, porque ele mesmo escreve, João capítulo 3, versículo 16, o que está escrito? Porque Deus, mas alto, para, não, mas tenha, não precisava nem entrar em Apocalipse, não precisava nem pedir você para dar glória, sabe por quê? Porque se ele veio com um propósito, mas segura, no mesmo evangelho, conta-se a história que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ou Maria de Magdã, que é a mesma coisa, vê o sepulcro vazio, volta correndo, avisa aos discípulos, e João escreve que Simão Pedro e ele e ela saem correndo. Vou te explicar porque ele era muito novo, porque ele chega primeiro, a Bíblia diz. E ao chegar, ele não entra, porque quem tem a notoriedade de hierarquia tem uma coisa chamada respeito. Você vai entender. Eu vou entregar aquilo que Deus me deu. Ele não entra, pastor Zé Mário. Ele espera já o quase vovozinho chegar. E quando Pedro chega, ele vê as toalhas que embalsamaram o corpo de Jesus jogadas no... Pedro não tem a visão, e vocês vão entender porque eu estou falando isso, do entendimento real e racional da simbologia. Mas João vai trazer a interpretação. Estava jogado a toalha do corpo daquele que foi crucificado, mas num canto estava a toalha que estava cobrindo as suas mesas colocadas. Segundo a tradução judaica, toda vez que um servo servia a mesa do seu senhor, quando o seu senhor finalizava a refeição, ele pegava a toalha, jogava em cima do prato, simbolizando que acabou a refeição e se retirava da mesa. Mas toda vez que um servo via uma mesa do seu senhor, talher de um lado, mas a toalha dobrada, e ele na sua ausência, é sinônimo de que ele voltaria para finalizar a sua refeição. Ou seja, Jesus morreu, jogou o lençol, mas o lenço está dobrado até hoje, sabe por quê? Porque ele que cumpriu aqui hoje, ele vai vir buscar uma igreja que acredite na sua volta. Vem comigo. Na sua revelação, ele cita uma palavra duas vezes. Qual é a palavra? Servos. Repita comigo, servos. Mais alto, irmãos. Servos e servo. Plural e singular. Quando eu pego a palavra servo, obrigado Jesus, obrigado. Quando eu pego a palavra servo, sabemos que o Novo Testamento ele é escrito no grego koiné, mas a palavra servo aqui, no seu destaque no hebraico, significa eved. Eved é composto, pastor Zé Mário, por 3 letras do hebraico antigo. Ain, Bet e Dalet. Palavra servo, no hebraico, significa eved, que é composta por 3 letras do hebraico. Repita comigo. Ain, Bet e Dalet. Entenda o que eu vou dizer.
ser servo é construir a ideia da sua tradição literal do que João está escrevendo. O que significa servo, pastor? No seu pictograma, a palavra Ain, a letra Ain, significa olho. A palavra Bet, casa. A palavra Dalit, porta. Ou seja, servo é aquele que olha, compreende a estrutura, vê a porta e entra. Elebarashuri Kandarabia. Enefai Ustebe Arashuri Kandarabia. Qual o tema de vocês? Eu e você aonde? Mas só entra na sala se eu tiver não. Andurifai Estebe Arashuri Kandarabia. Elebarashuri Kandarabia. Porque só vai entrar quem é servo. Quem não for servo não vai entrar. Por quê? Servo é aquele que tem visão. Repita comigo. Servo é aquele que tem. Pastor, me mostra então na Bíblia. Tem vários. Eu só separei alguns aqui para nós conversarmos. Se puder colocar no telão. Moisés. Vamos lá? Moisés capítulo 3. Olha só que interessante, como que é estarmos no santuário, como que é estarmos na sala do trono. Moisés capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés serviu o seu sogro Jetro. Moisés vai estar próximo ao Monte Horebe, aleluia. Moisés entra e vê uma sarça se ardendo. O que Moisés fala? Tem alguma coisa diferente ali, visão, tem alguma coisa acontecendo ali. Moisés desperta uma curiosidade. Moisés deixa as ovelhas num canto, retrata para aquela sarça se ardendo. A Bíblia diz que a sarça não se consumia. O anjo apareceu, desperta nele a curiosidade. E quando Moisés começa a caminhar, a Bíblia diz que o Senhor, da pessoa do seu Deus, se levanta e diz: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o local que tu estás é... Kerebarashuri Kandarabia. Enefai Ustebia Rashuri Kandarabia. É palco de trono. Não posso entrar de qualquer maneira num palco de trono. Aonde eu estiver, eu tenho que ver, compreender a estrutura, ver a porta, mas tem que ter santidade, porque se você estiver sujo, nem na porta você entra. Vou entrar mais um pouquinho nesse negócio aqui. Melhora isso, pastor. Vou melhorar. Moisés é filho de quem? Anrão. Repita comigo. Anrão. Mais alto. Anrão. Moisés é filho de Anrão. Quem é Anrão? Êxodo capítulo 2, versículo 1. Alguém da tribo, da família da tribo de Levi, casou com uma levita. Se casou com uma levita, Joquebede era levita. Ou seja, obrigado Senhor, Êxodo capítulo 6, versículo 20. É Anrão casando com Joquebede, sua tia. Êxodo capítulo 6, versículo 20. Se Anrão, filho da tribo de Levi, casou com Joquebede, que era levita, o que os levitas faziam dentro do templo? O que os levitas faziam dentro do templo? O que os levitas faziam dentro do templo? Serviam. Repita comigo, serviam. Eu não acredito que você ficou quieto. Eu não acredito que você ficou de boca fechada. Sabe por quê? Quem está dentro do templo tem que servir, porque senão você não vai ver a glória escandescente do Senhor Jesus sobre a sua vida. Elebarashuri Kandarabia. Mas é só isso, pastor? Não. Porque o fogo, quando se apresenta para Moisés, é uma teofania. O fogo acaba se tornando palco de santidade. De manhã, uma coluna de fumaça. De noite, uma coluna de fogo. Elebarashuri Kandarabia. Anturifaios. Mas como que Deus se apresenta para Moisés? Moisés vê aquilo que
Ezequiel viu, Isaías viu. Aonde está escrito? Êxodo capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 11. A Bíblia diz que Deus, Moisés, chega para Deus e fala: Moisés, Deus, o povo quer saber quem é o Senhor lá. O que está escrito? Que Deus manda chamar Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos, e quando entram, ele vê a majestade de Deus sobre os seus pés, como se fossem os cristais, chegando, batendo, chegando, e Moisés fala assim: vibra. Eles começam a ver a Deus. Deus não estende a mão. Sabe o que isso significa? Deus não os matou. Sabe por quê? Porque quem é servo tem que ter o coração sincero para entender, para enxergar, para sentir, para compreender a glória que foi revelada para mim e para você. O que é que Deus fala? A Bíblia diz que eles, depois que viram Deus, comiam e bebiam, comiam e bebiam. Querido, vou abrir um negócio aqui. Você passou por uma pandemia, passou por uma economia ruim, mas você está comendo, está bebendo. Sabe por quê? Porque quem é servo tem os olhos abertos, não tem escama, está sempre proposto. Tem servo aí? Tem servo aí? Quem está vivo aí? Quem está vivo aí? São 65 anos Deus te apresentando para essa igreja, dizendo: não morri, eu estou vivo, eu vou passar. O que você quer comer? O que você quer beber? Para quem é servo, é só se entregar. Mateus 18. O que ligares na terra? Quem é servo, levanta sua mão e adora ao Senhor. Seguindo, Isaías, o rei Uzias morre, está tristinho, está inconsolado. Uzias, se o pastor autorizar um dia eu venho explicar a dinâmica de Uzias, camarada economista, agronomia, administração, contabilidade, homem de guerra, meu Deus, que camarada. Mas morre, porque quem tem essência de servo está sempre disposto, que mesmo que grande, se curvar para quê? O problema dessa geração, e eu vou falar isso aqui, que Deus encheu meu coração, é diácono, vai para cima e para baixo. Consagra presbítero, já senta no banco. Leva ao pastorado, pode ajudar a servir Santa Ceia? Isso aqui não acontece com a Eterna, não, mas lá em Todos os Santos pode servir Santa Ceia? Agora eu sou pastor, sou da confraternidade, eu sou isso, não é nada, meu irmão, que se você morrer, você vai para o mesmo lugar que eu vou. Porque quem é servo, pastor primeiro tem que ser servido, pastor primeiro tem que pegar água para fazer, pastor primeiro tem que pegar um cabo de vassoura, pastor primeiro entender, chegar mais cedo na igreja e falar assim: o que é que tem para fazer? Porque quem tem a essência de servo não olha a causa, porque a causa nobre, ela é 100% do real. Pegue na mão de alguém e fala assim: a partir de hoje eu não tenho título, mas o meu título maior é o servo, é ser servo, é ser servo, é ser servo, e me entregar para isso. Pegue na mão de alguém e fala assim: a partir de hoje, o teu orgulho, o meu orgulho vai cair por terra. Porque se Deus me chamou para uma missão, a primeira missão é servir. Porque se eu não servir, eu não vou estar dentro do templo do Senhor Jesus. Escute. Uzias morre, Josélia. Está Isaías, que morava nos palácios reais, não sabe mais o que vai fazer, não sabe qual a direção ir, não sabe que caminho tomar. Ei, tem um monte de gente que sai domingo, lava o cabelo, se veste, coloca a melhor roupa, senta aqui dentro. E aí, gostou do culto? Não. Sabe por quê? Tem gente que não tem rumo. Tá sem rumo, vou te ensinar um segredo. Tá bicudinho com alguém? Senta lá no fundo e fica: Senhor, me reveste, me restaura, me renova. Me reveste, me restaura, me renova. Me reveste, me restaura e me renova.
Ah, não, você não pegou isso aqui. Tô tristinho porque, Deraldo, isso aconteceu. Senta lá no último banco. Mas, pastor, por que não no primeiro? Porque no primeiro o pastor vai ver você com cara de maracujá, sabe, envelhecido. Você vai chegar com cara de maracujá, mas quando Deus te pegar, irmãos, te quebrar, irmão. Eu sinto Deus aqui. A hora que Deus te pegar pela gravata e falar assim, servo, servo, eu te quero aqui. Quem tiver tristinho no coração por causa dos 65 anos, Deus vai entrar no seu coração, vai bombear igual bombeiro, um pneu de bicicleta, vai bombeando, vai bombeando, vai bombeando, vai bombeando, porque Deus hoje está trazendo uma nova alegria e paz de espírito sobre a sua vida. Quem recebe, levante suas mãos. Isaías, estou tristinho, quem fala? Sou eu. A Bíblia diz, Isaías capítulo 6. No ano, me ajuda. 3, 4. No ano, que ano que foi? Que morreu quem? Que ele vê? Para. Segura. A essência de servo. 3 letras. Ain é visão. O que Isaías vê? O Senhor assentado no alto e sublime. Ai. Pegue na mão de alguém e fala assim, a tristeza vai embora agora. Relengam churifai o sébia. Churifaraga churibandará ségia. Eu já vou chegar em João, estou correndo aqui. A sua tristeza vai embora agora, sabe por quê? Porque quando a sua escama sair dos seus olhos, você compreender a dimensão deste templo e a porta que está aberta, esperando o Senhor, ouvindo o Senhor, ou sentindo o Senhor, Deus vai te tomar com poder e com glória. Deus vai te tomar como atendais, corrigindo seus defeitos, porque Deus conhece e sabe a natureza humana que você é. Outro, Ezequiel capítulo 1, versículo 26 a 28. Na segunda tomada, são 3. Na segunda tomada que vem todos para Babilônia, um grupo seleto é levado para Quedar. E lá, ele que é de linhagem sacerdotal, ouve uma voz. E está escrito que por cima do que ele vê, do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, Anturifiers. Ai, obrigado, Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o cabeça da... Cabeça não pode estar na barriga, cabeça está aqui em cima. O que Ezequiel vê é alguém super importante que está acima de tudo que você possa pensar. É alguém que comanda, é alguém que gira o corpo para um lado e para o outro. É alguém que eu não conheço, não consigo entender a dimensão disso. O que Ezequiel está vendo é a estrutura da essência, da glória de Deus. Outro, Estevão, depois daquela linda pregação e defesa, Atos capítulo 7, depois daquela toda a história que eu e você conhecemos, jogaram pedra nele, não acreditaram nele. Geralmente com servo é sempre assim. Geralmente quem se entrega muito é sempre assim. Mas Jesus vai dizer, Mateus capítulo 7, pela árvore conhecereis os seus. Todo servo ele sofre por algum processo. Mas se você estiver sendo pisado,
escorraçado, com um sentimento de menor, de menosprezo. Deus traz uma importância para você hoje. Essa igreja é uma igreja com fundamentos. Essa igreja tem pastor. Essa igreja tem pastores. Procure o seu pastor. Suma de uma coisa chamada internet. Quem quer entrar no trono, não fica de conversa fiada com alguém. Busca quem é capaz de solucionar o seu problema. Busca o anjo da igreja. Ezequiel tinha todo o processo para procurar quem se fosse. Mas ele, quando é chamado, Ezequiel, ponte em pé. Ezequiel, olha o que você vai ver. As coisas nobres que eu tenho para apresentar. Estevão, quando abre os céus, o que Estevão vai ver? Os céus abertos. A destra do Deus, o trono. Jesus Cristo, em pé, olhando para ele e dizendo: servo fiel, demorou a chegar, mas você chegou. Demorou a chegar, mas o tempo chegou. Construindo a narrativa. O próximo é Paulo. 2 Coríntios capítulo 12. Arrebatado até o terceiro. Arrebatado até o terceiro. E ele fala: não eu, não posso nem dizer as coisas inefáveis que eu ouvi. Pulando de Paulo para João. Entro na mensagem já caminhando para a conclusão. João era servo, responsável por trazer uma importância às 7 igrejas da Ásia. São 7. 3 marítimas, 4 focadas ao interior, formando um caminho. João escreve o 1º, 2º, 3º capítulo. E quando chega no capítulo 4, começa a sair da dimensão da terra para a dimensão celestial. João vê coisas que eu quero ver. João vê e sente coisas que eu quero sentir. João vê coisas que vai estar para morar, que eu quero morar. João vê a narrativa de Deus trazendo para a terra as coisas que vão se cumprir com o que Jesus falara em Mateus capítulo 24. João, eu vou te mostrar a minha glória, mas você vai começar a ver o que vai acontecer daqui para frente. Deus começa a revelar para ele. Deus começa a se apresentar para ele. Deus começa a mostrar a causa e o momento que isso vai acontecer. A primeira coisa, ele vê o trono de glória, que é o bacelar de Ezequiel, Isaías e co-parecido com o que se apresenta para Moisés. Na visão de Estevão, é a construção do centro com Jesus à sua destra. João vai ver 24 tronos com 24 anciãos, que representam, segundo a linha teológica e de algumas linhas, 12 patriarcas e 12 apóstolos. Ou a igreja, e que são aqueles que são remidos. João vê sair do trono raio, vozes e relâmpagos. João vê 7 tochas, que são 7 espíritos de Deus. João vê o mar de vidro, o mesmo que Moisés viu junto com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos. João vê o leão, o novilho, o homem e a águia. Toda a estrutura do templo só foi possível entender por quê? Porque quem vê, entende e recebe. Porque o servo, ele tem que estar apto para enxergar, receber e entrar. Quando o tema é eu e você na sala do trono, me constrói a ideia que se eu tiver com o pacto rompido com a estrutura da noiva, eu não vou estar lá. A Bíblia diz que se eu não estiver para o Senhor, eu não vou fazer parte do arraial dele. O que João entende e o que João nos mostra é o que está escrito em Mateus 24: pais contra filhos,
filhos contra pais, nação contra nação, reino contra reino, pestes, doenças e outras coisas mais. Ou seja, se nesse processo de caminhada até o seu falecimento, o Senhor o preservara lá em Pátimos e depois voltando para Éfeso, na sua liberação da prisão. E se você está aqui hoje e passou por tudo isso, vindo de uma pandemia, está aqui sentado, mesmo com todos os problemas do dia, ou da semana, ou da organização do seu mês, mas se você está aqui, está vivo, a Bíblia diz por intermédio de Isaías, na oração de Ezequias, vivos, vivos, mas eu estou aqui para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Ou seja, você é servo, e uma vez servo, tem que estar apto para entender o que Deus tem como direção para a sua vida. Deus não habita onde tem dois pensamentos diferentes. Deus não habita onde eu professo uma coisa na igreja, chego em casa, sou outra. Para morar no templo, para ver o trono, tem um preço. João foi para Pátimos. Hoje você encosta uma pessoa num canto, o pastor já não presta. Essa igreja não entra. Nada presta. Por quê? Porque o processo de serviçal, ou de serviços, ou de outros, está muito mais aquém do que você é hoje. Eu já vi na minha igreja uma pessoa chegar para mim e falar assim: olha, eu quero uma oportunidade hoje. E eu estava apertado do horário, pastor José Mário. E eu falei que a pessoa não pode, avisa lá, diácono, corre lá e avisa que não posso dar a oportunidade para ela hoje, que já está estourando o horário. E o pastor sai do meu lado, passa para o pregador, passa para o pregador. Passa o pregador. E eu, com todo jeitinho, passei um bilhetinho e falei assim: volta lá, por favor. E eu estou vendo o diácono demorando, pastor José Mário. E passou-lhes. Daqui a pouco o diácono volta todo cabisbaixo, me traz o papozinho, pastor, é mal criado o bilhete. Eu falei assim: deixa eu ver. Aí eu pego o bilhete e falo, está escrito assim no bilhete: eu quero oportunidade agora, porque o maior dízimo da igreja é o meu. Se não me der, eu vou levantar, vou embora e nunca mais vou dizimar nessa igreja. Eu falei assim: me dá caneta. Caneta. Me deu caneta? Minha irmã, se a senhora não se converter, a senhora não vai cultuar. Agora, o seu dízimo não é aqui certidão para ter oportunidade na hora que quiser. Isso aqui não é imposição. Igreja é porta aberta para quem estiver doente ser curado. Ou pega isso aqui. Para quem ser desconvertido ser convertido. E aqui dentro, o anjo da igreja tem muito maior relevância do que o membro que dá um dízimo caro. O problema é que tem pastores se curvando a esse tipo de negócio. Mas Deus não barganha. O que Deus quer é que do púlpito da igreja, a igreja é o púlpito, todos sejamos servos do Senhor Jesus. Tenhamos a mesma visão, tenhamos a mesma casa e entremos na mesma porta que Ele vai abrir para mim e para você. Quemarachuricandarábia. Pegou, levantou, foi embora. O diácono, e agora? Eu falei assim: deixa do jeito que está. Porque quem é servo tem que voltar. Quem é servo tem que reconhecer. Para estar lá em cima, é necessário que ele cresça e que eu, João Batista. Quem é servo não tem título de vice-presidente. Eu sou vice-presidente também, não estou falando mal de vocês não, viu? Sou vice também. Mas quem é servo, o vice-presidente, fica lá fora. Entrou aqui dentro, pastor, o que o senhor precisa? Entrou aqui dentro. O Senhor da ceifa está chamando. Canto em dar. Entrou aqui dentro, vamos ouvir o ministério de louvor. Fica de pé, sempre aquele que não vai ficar de pé, não. A igreja não é para isso, não. Fica de pé mesmo que você não saiba cantar, ou seja, uma taquara rachada. Não sei, louvor, mas cante. Pastor pediu para ficar de pé, fica de pé, sabe por quê? Ele é o anjo da igreja, ele é o responsável para caminhar você para ver, para caminhar você para casa e para fazer você entrar. Uma vez cheguei na igreja, senhores, cheguei numa igreja. Quando eu cheguei na igreja, sentei do lado do pastor, eu estou sentindo o pastor tremo. Uma igreja muito conhecida no Rio de Janeiro. E eu incomodado, falei: esse pastor está acontecendo alguma coisa.
Está acontecendo alguma coisa? Ele, não, pastor, estou sob controle. E tremi a mão, tremi os lábios. O Espírito Santo falou comigo assim, ele está passando mal. Eu falei assim, pastor, o senhor está passando mal? Não, pastor, o senhor é visitante, fica tranquilo, fique em paz. Eu falei assim, pastor, o senhor está passando mal? Eu sou filho de pastor. E eu estou aqui como seu servo. Não, pastor, fique em paz. Eu falei assim, diácono, púlpito lotado. Pois não. O seu pastor, qual é o remédio, pastor? É de pressão, da glicose? O que é? Qual é o remédio? Não, pastor, é o da pressão. Pega o remédio de pressão do pastor lá. O pastor está passando mal, o pastor nem sinalizou. Precisa sinalizar? Para entrar aqui dentro precisa glorificar? Precisa ficar toda hora. Quem dá glória? Glória! Levanta sua mão. Pula. Fala o mistério. Precisa? Não. Entrou aqui dentro. Glória. Glória. Entrou aqui dentro. Aleluia. Entrou aqui dentro, sai apertando a mão dos irmãos. É a paz do Senhor, irmãos. Deixa o problema em casa. Mas entrou aqui dentro, pastor, estou aqui para te servir. Entrou aqui dentro, vice, estou aqui para te servir. Entrou aqui dentro, dirigente, estou aqui para te servir. Mas entrou aqui dentro, todo mundo é servo. Não tem advogado, não tem desembargador, não tem político, não tem governador. Entrou aqui dentro, é olho fixo aqui e dando glória. É olho fixo aqui e dando glória. É olhando o púlpito, porque é do púlpito que vai sair palavra profética para a sua vida. Eu não tenho costume de fazer isso não. Pega na mão de alguém e fala assim, não me incomoda mais quando entrar na igreja mais não, viu? Fala para ele, fala assim, não me incomoda mais não. Porque a partir... Vou entrar nesse negócio. Ninguém vai entrar glorificando o cântico de Moisés e o cântico de Cordeiro que está escrito em Apocalipse capítulo 15, versículo 3. No fim, santo, santo, santo. Ninguém vai cantar o cântico de Moisés. Ninguém vai soar o trombone, como está escrito no livro de 1 Crônicas 26.